Olá, sejam bem-vindos de volta ao podcast Mulheres na Pan. Eu sou a Sinara Maria, sou anfitriã, nesse espaço reservado para falarmos com mulheres inspiradoras, temas relevantes que eu tenho certeza que você aí do outro lado vai gostar muito. E hoje não seria diferente, eu já vou apresentar a minha convidada de hoje maravilhosa, mas antes disso eu quero só lembrar você, se não está inscrito aqui no canal da Jovem Pan Blumenau no YouTube, procure lá, se inscreva no YouTube da Jovem Pan Blumenau e também acompanhe meu trabalho no Instagram, no @eusinaramaria, Sinara com C, @eusinaramaria e também no LinkedIn. Tá certo? A gente vai começar mais um episódio maravilhoso. Hoje eu tenho um tema super especial, todas as mulheres gostam, todas as pessoas gostam de falar sobre autoconhecimento. Hoje nós vamos falar sobre a jornada da mulher moderna e só tinha que ser com ela, com a Manu Fischer, a Manuela Fischer. Manuela Fischer. Seja bem-vinda ao podcast Mulheres na Pan. Obrigada, querida. Obrigada. Um prazer estar aqui. Um tema que eu adoro falar. Então, espero ser contribuição para todo mundo. Será com certeza. E a gente quer começar desvendando quem é a Manuela. Porque as convidadas todas que vêm aqui, elas contam sobre a sua trajetória e a gente não consegue falar só sobre os nossos temas, as nossas realizações, sem a gente contar um pouquinho da nossa vida, né, Manuela? Porque é tão importante quando a gente conta a nossa história. Quem é a Manu? Como é que você chegou até aqui, Manu? Eu sei que é uma história cheia de conquistas, né? Como é que tu se descobriu dentro da psicologia? Você que é psicóloga. Eu sei que são várias coisas, até é difícil a gente achar nomes, né? Psicóloga, consteladora, já foi professora de yoga, tem tantos temas, né? Como é que você chegou até aqui dentro dessa área tão gigante que é a psicologia? Legal. Então, acho até um convite às pessoas que estão escutando aí, essa tua pergunta, né? Quem sou eu? Uhum. Eu acho que essa é a grande pergunta da vida e que a gente vai estar sempre abrindo infinitas possibilidades para esse nosso ser, né? Estar no mundo. Então, quando tu me apresentas, o Manuela Fischer, né? Estava te falando que eu tenho muito orgulho do meu nome pelo significado que tem e eu acho também muito importante que as pessoas reflitam sobre os nomes que tem, como a gente se apresenta, né? Então, quando eu falo Manuela, eu trago essa força. Assim como quando tu apresentas o teu programa, tu trazes a tua força. Né? O Manuela é Deus conosco. Então, até fica a dica aí, se alguém Lindo, está né? esperando uma bebê... lindo nome. quiser batizar de Manuela. Porque foi um aprendizado, eu... Sempre que me convidam, ou mesmo para atender os meus pacientes, ou quando eu dava aula de yoga, na própria prática da constelação, eu me coloco muito a serviço. E acho que isso é um mantra. Então, o autoconhecimento, acho que começa por aí. Porque quando os pais batizam um bebezinho, eles têm uma intenção. E a gente leva essa intenção ao longo da vida, né? Então, assim... Tem muitos caminhos que a minha jornada do saber-se mulher na atualidade foram aparecendo. Às vezes trilhas, às vezes estradas esburacadas, às vezes estradas bem desenhadinhas. Mas a psicologia é uma grande paixão. A psicologia, para mim, assim, é um prazer. Eu estudo, eu leio, eu constantemente me atualizo. Neurociência, comportamento, adoro. E junto disso vieram as outras colaborações de yoga, né, biopsicologia, meditação, constelação familiar. Então, todas as práticas mais energéticas assim, que ajudam as pessoas e claro, né? A gente sempre começa com a gente. Mas pensando nos meus pacientes, marido, filhos, meus pais... Sempre essa questão do comportamento humano e do saber-se me interessou, desde muito nova. Desde muito nova. Você contava para mim no bastidor ali antes, um pouquinho antes da gente começar, quando tinha uns 15 anos mais ou menos, né? Como é que foi essa descoberta? Porque acho que todo mundo tem um marco na vida e muitas vezes ele acontece lá naquela tenra idade, né? Todos nós, se a gente achar que não tem, se a gente Sempre fizer um tem. exercício, vai encontrar Sempre esse tem. momento. Talvez a gente não estava atento para isso, né? Como é que foi esse momento para ti? Isso é legal, né? Porque toda idade é um presente. Então, eu acho essa questão de celebrar a vida muito importante. 15 anos é um marco, né? Principalmente na menina, a gente tem essa histórica até das debutantes. A nossa cidade é uma cidade tradicional com isso. E é interessante trazer essa reflexão, porque é onde começa a escolha profissional, a escolha dos relacionamentos, a menina tornando-se mulher, né?
E para mim, especificamente, até já entrando um pouquinho nesse tema da ciclicidade, o yoga surgiu como um convite ao autoconhecimento, assim. Eu estava me sentindo muito agitada, era uma fase, assim, muito desafiadora. Eu estava no primeiro ano do ensino médio e eram essas as questões, assim, o que vai fazer, o que gosta, eu acho que tu funcionas desse jeito, tu tens essas características. Eu ficava pensando, será que é isso que as pessoas veem? Será que eu sou, né? Então, quando tu perguntas quem é a Manu ou quem somos nós... Os 15 anos, a adolescência, ela traz esse convite para um primeiro momento. O que você quer da vida? O que você está fazendo? Então, ali, para mim, foi onde chegou o yoga a primeira vez. E do yoga veio a psicologia. Então, foi ficando cada vez mais claro que as técnicas de meditação, o que eu aprendia, a parte do respiratório, do olhar para o próprio corpo, de como as minhas emoções ficavam mais moduladas, eu me sentia mais integrada do ser que eu era depois das práticas de yoga. E aí eu não tive dúvida. Então eu tinha um objetivo, eu queria estudar fora, eu fui para Floripa, né? E coloquei aquilo como meta. E me ajudou muito, assim, a concentrar, a me saber, a entender processos intuitivos. Então, tinham muitas práticas, e eu gosto de usar isso em terapia também, de frases motivacionais que me levam para o positivo. Porque as nossas células, elas escutam tudo que a gente nem fala, ela já sente, né? Então, assim, não dou. É muito difícil. Isso é impossível para mim. Não! A gente tem que estar motivado, né? A gente tem que estar ali assim, eu sou capaz de passar, eu vou me comprometer, eu já me vejo lá, eu sou saudável, sou alegre, sou forte, sou realizadora, sou próspera. E eu aprendi isso muito cedo. Que legal. E hoje eu gosto de trabalhar com isso e despertar o quanto antes isso nas mulheres e nas crianças e adolescentes que eu atendia. Então, começou por aí. Maravilhoso, né? Que legal. Eu fiquei imaginando essa história. Que essa é legal quando a gente conta... Isso que é legal quando a gente conta uma história. Eu fiquei imaginando você jovem, que, assim, belíssima do jeito que você é, né? Deve ter sido sempre uma jovem linda também. Meu Deus, olha que maravilhosa que você chegou, né? Até hoje também, ainda mais linda. Acho que tem até um outro quê, né? Da maturidade. A maturidade traz uma outra graça. Traz uma outra graça. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas aí, com 15 anos, você fez algo... Em Blumenau mesmo? Em Blumenau. Em Blumenau, tu é blumenauense. Olha só, mas não era tão democrático o yoga como é hoje, né? Tu sabes que o meu professor de yoga naquela época foi o meu professor da minha formação em yoga. Incrível, olha, que legal. Né? Ele chama Cajé, Carlos Silva. E ele tinha uma escola de yoga na frente da onde até então eu trabalhava. Eu mudei agora recentemente o consultório. E foi passando assim na frente. Falei, que interessante esse negócio. Nunca tinha ouvido falar, vou entrar aí pra ver. E aí foi assim que eu descobri o yoga. E depois de, 30 anos, eu acho, ele veio a ser meu professor de formação. Que legal. Que eu fiz a formação daí de yoga, né, pra dar aula. Sim, bem legal. Fizesse uma formação também. Sempre teve presente na tua vida toda essa questão destes... como é que a gente pode dizer? Tem gente que acha que é esotérico, né? Que é uma área mais esotérica. Mas são práticas mais holísticas, assim, né? E a psicologia chama até de transpessoal, porque a gente vai incluindo todo esse olhar pra mente, corpo, espírito, energia. Maravilhoso isso, eu acredito muito, acredito demais nisso. E aí, então, tu vai pra Floripa estudar? É isso? Vai fazer psicologia lá, na Federal? Foi. Na Federal, e tu ficou quantos anos em Floripa? Quase 7 anos. 7 anos, quase 7 anos. Eu fui um pouco antes, fiquei um pouquinho depois. Voltei pra cá porque os meus pais são daqui. Pra mim isso era, assim, uma coisa muito importante. Voltar pra minha família de origem, criar os meus filhos perto dos meus pais. Eu queria, né? Tinha esse desejo de ter filho já na época. Olha só. Mas lá foi, assim, eu acho também essa experiência... Como eu te falei, né? Essa fase da menina, principalmente quando a gente já está menstruada, a primeira menstruação, entra na fase da donzela guerreira. Dentro desse olhar do sagrado feminino que eu trabalho. Sim. E a donzela guerreira, ela é muito realizadora. Ela tem uma força de ação muito grande. E o objetivo de morar em outra cidade, em estudar numa universidade federal, fez parte de um sonho que me ajudou a direcionar a força dessa donzela guerreira para o estudo. Então, quando eu passei, era quase uma questão de honra mesmo, eu levar aquela faculdade a sério, me envolver com todos os projetos. Então, eu fui bolsista de CNPq, eu apresentava trabalho, eu comecei a trabalhar no hospital infantil,
lá em Floripa, no Joana de Guzmão, na metade da faculdade, atendia criança da área oncológica. Então, é ali que eu comecei a me envolver com a parte familiar, como era importante não só a criança que estava em tratamento, mas também a mãe, o pai, a avó. E foi, assim, uma experiência fantástica para mim, assim. Eu aprendi tanto com aquelas crianças e tanto esses anos em Florianópolis, que quando eu voltei para cá, fazendo parte até da jornada da heroína, que a gente chama, eu queria poder botar aquilo em prática, ensinar para as pessoas, sabe? Tipo, dá para trabalhar de uma forma mais humana, mesmo com a doença. E foi assim que eu vim para Blumenau. Eu comecei a trabalhar com oncologista aqui. E aí, isso eu já tinha uns 20 e poucos anos, que é onde a gente entra, então, na fase do que eu estava te explicando um pouquinho antes, né? Da amante-mãe. Essa mulher que já direciona um amor com mais sabedoria, recebe um amor com mais acolhimento e começa a despertar com mais maturidade para um relacionamento, para a escolha de um parceiro, se quer ou não ter filhos, quanta disponibilidade tem para cuidar de uma casa, para cuidar de um pet, para sonhar com um lugar que ela quer cuidar. Então, isso faz parte da nossa ciclicidade. E quando eu vim para cá, também me realizou muito, porque eu gosto muito de Blumenau. Eu acho uma cidade, assim, é um ninhozinho, né? A gente tem isso, assim, tem segurança, tem beleza, tem alegria, tem essa cultura germânica que é incrível. E é uma cidade muito acolhedora. Então, quando eu vim pra cá, eu vim, assim, com toda essa vontade de trabalhar e com esse sonho, então, de estar perto da minha família. Que foi super importante, assim, eu tive muito apoio. Então, quando tu perguntas isso pra mim, né, de esse quem eu sou e essa mulher que tu elogiasse, te agradeço muito, eu realmente sou muito grata ao meu sistema familiar, que foi a minha escolha até dentro da linha de psicologia que eu mais estudo, que é a sistêmica, porque eu sei o quanto eu recebi de acolhimento. Hoje, quando as pessoas olham para mim, né, e veem isso, assim, de calma, de luz, de beleza, de alegria, graças a tudo que eu recebi. O que você recebeu e o que você plantou lá atrás, né? Com certeza, porque eu percebo que tu sempre tivesse, assim, muita clareza. Apesar de que nem sempre a gente tem certezas, não é isso. Mas, assim, uma clareza um pouco maior, uma intuição, talvez. Né? Porque a tua intuição deve ser algo muito forte, já que você trabalha com todos esses temas, né? Então, já intuías desde o começo, lá atrás. Essa questão da decisão pela maternidade já florou muito cedo, para o que tu estás colocando, né? Porque, às vezes, a gente chega até os 30, 40, a gente não sabe ainda, né? E como é bom quando a gente tem essa clareza, como é bom, como é maravilhoso, mas é porque eu acho que esse reconhecimento de sistema, até porque você é consteladora, nem poderia ser diferente, já estava ali, né? Já entendi o papel de cada um dentro dessas relações todas ali dentro da tua vida, né? Foi. Eu recebi muito amor, assim, eu vivo muito nesse lugar de gratidão por todo esse amor que eu recebi das minhas avós, das minhas tias, da minha mãe e do meu pai, então... e isso me fez olhar para a importância do sistema familiar e para essa força que a gente tem de realizar as coisas a partir desse lugar. E hoje, quando eu atendo os meus pacientes, ou quando a gente fala, né, dessa questão da ciclicidade, é isso que eu gosto de despertar em cada um. Porque tá ali essa força, né? Perfeito. Às vezes, eu tenho a oportunidade de atender pessoas que estão passando por alguma dificuldade ou não conseguem olhar isso. O meu comprometimento é dizer, vamos olhar para essa força, né? Porque sempre tem alguém na nossa família que nos inspira, e se não tem, a gente poder honrar a vida que tem no agora para poder transformar. Então, isso é muito poderoso, muito importante. Né? Quando a gente não tem uma situação, um histórico deste amor, que nem você reconhece, tem uma vida de gratidão, porque é uma vida de gratidão, você já reconhece isso desde cedo, né? Quando a gente não tem isso, a gente consegue ressignificar tudo isso? Como é que a gente trabalha isso? Porque, né? Terapia hoje é uma necessidade, né? Deveria ser, assim, uma questão de saúde pública, porque quando a gente olha agora até os atletas da Olimpíada, o quanto, quase todos, quando na entrevista trazem, assim, essa importância de, minha terapeuta, faço terapia, é autoconhecimento. Autoconhecimento é a base da vida. Eu, às vezes, fico me perguntando como é que uma pessoa vive tanto tempo e não se conhece, né? Nessa pergunta do quem sou eu? Quem sai de casa todos os dias? Quantas o que pessoas eu gosto adultas de fazer? Lá naquela fase que você vai explicar pra gente, não se encontraram ainda, né? E aí eu vou te falar, estava falando dessa questão familiar, dessa clareza que tu enxergas,
eu tinha muito a prática do diálogo com a minha mãe, principalmente. Então, eu acho que essa questão do feminino, a minha mãe sempre falava, fala o que tu tá sentindo, né? Eu não tenho como adivinhar, eu sou tua mãe, eu te conheço, mas só tu colocando em palavras, eu vou conseguir te entender. Olha. E o meu pai já era, assim, mais rígido, mais alemão, mais, né? Mais reservado, talvez. Mas ele, como homem, também me passou muito, assim, esse conceito de retidão e sempre me deu um espaço no feminino. Ele sempre, não, vai estudar, não, vai lá, se é o que tu queres, segue o teu caminho, sabe? Então, esse incentivo familiar eu acho muito importante, mas se a pessoa não tem, e assim, a gente precisa entender que sistema familiar é uma questão muito delicada. Mesmo que a pessoa tenha recebido todo o amor, às vezes tem questões ali, emaranhados sistêmicos, que é o que a gente chama, que vão gerando encrencas na família, desavenças, falta de comunicação, falta de diálogo. Agora, no momento presente, sempre é possível, sabe? Eu tenho certeza que pessoas que estão ouvindo agora, nesse momento, se tiverem com... faz tanto tempo que eu não falo com meu tio, faz tanto tempo que eu não falo com meu primo, faz tanto tempo que eu não ligo para minha irmã, liga. Ou, pelo menos, aquece essa conversa. Na terapia, o que a gente propõe como terapeutas, né, a visão sistêmica é, escreve uma carta. Não precisa entregar, mas vai clareando o que aconteceu ali que você ainda está amarrado com coisas do teu passado. Que legal. Porque se tu limpa a tua história, no presente, tu pode mudar tudo. É o que a gente tem, né? A gente estava falando dessa questão da coerência cardíaca. O sagrado feminino, essa parte que eu também gosto de trazer muito na minha visão, são 3 pontos de energia muito forte que a gente tem. A intuição, que é aqui a terceira visão, o sexto sentido, né? A pineal, que a gente chama também, esse chakra aqui entre as sobrancelhas, que é uma linguagem mais do yoga. O coração e o nosso ventre. E o nosso ventre não é só uma questão de útero. É essa força que não é abdominal, ela é como se fosse um cinturão de força pessoal. Então, os homens também têm. Mas a mulher, por ter um útero, por sermos nós as geradoras de vida, as criativas, né? Criadoras, gestadoras, nutridoras, essa força ela é muito poderosa na mulher. Então, quando a gente integra esses 3 pontos e traz uma coerência no agora, na presença, é capaz de realizar qualquer coisa. Como é que a gente ativa essa força do útero? É um trabalho que eu realizo de uma forma terapêutica, mas que qualquer mulher, em qualquer idade, pode começar se dando conta de ser mulher, de saber-se mulher. Quanto orgulho eu tenho em ser mulher. Eu sou de uma geração, que talvez tu entendas também, aonde a gente via muito a força do masculino. A minha mãe mesmo vem de uma geração que ela dizia, eu cresci rompendo barreiras porque a prioridade, a maior parte era dominada por um universo masculino, naturalmente já, né? E ela se formou, ela é formada em Direito e foi rompendo, acho que ela foi uma das únicas mulheres que se formou na turma dela. E assim ela foi vendo qual era o espaço que ela tinha de trabalho e quanto ela tinha que ocupar esse lugar que eu chamo, né, do terninho, onde a gente vai muito engessada. Até isso, os termos femininos, há algum tempo atrás, ainda eram muito ligados ao masculino. Então, o cabelo muito bem cortado, a entonação de voz de uma forma mais firme. E nisso a gente vai se engessando, se enrijecendo e perdendo essa sensibilidade, essa suavidade, que hoje, graças a Deus, a gente pode modificar e transformar. Então, sempre é possível a mulher se conectar. Não precisa, né? Às vezes as mulheres me perguntam, Manu, eu quero me conectar mais com o meu feminino. Eu preciso deixar o cabelo crescer, eu preciso usar vestido. Claro que tudo isso ajuda, porque se a gente olhar para uma criança, tu que tens uma filha, quando a gente bota um vestido numa menina, ela gosta de rodopiar, ela gosta de rodar, de brincar com os tecidos, a saia de bailarina. Menina tem esse olhar para fluidez, para leveza, para brincadeira, para criatividade. Então, se a gente retoma isso e começa a usar, como tu estás, né, com essa sharp leve, começa a olhar para as cores com suavidade, começa a buscar esse feminino, entender como é que eu tô hoje. É o agora, o poder é realmente do momento. Então, assim, tô me cuidando, tô me sentindo prioridade na minha vida. Essa é uma grande questão das mulheres. A gente põe muita coisa na frente. E quando vê, tá lá o eu sou, ficou
lá atrás. Isso. Ou lá embaixo, aquela né? pergunta de quem você é, ela já não se reconhece, já não sabe explicar, nem um pouquinho, né? Nossa, tem tantas coisas maravilhosas da tua fala, vão render vários recortes, tá? Porque, assim, são mensagens poderosíssimas, né? Legal. Você falou muito da sua mãe, ela deve ser uma pessoa intuitiva, assim, também. Intuitiva, quando eu digo com todo esse olhar para todo esse sistema, talvez não se dedicou profissionalmente, talvez não tenha, né? Talvez tenha seguido uma outra jornada, mas ela deixa um fruto. Um legado. Ela deixa um legado, né? Vou te contar, então. Eu perdi a minha mãe faz 2 anos. 2 anos. É recente e é um processo que eu venho passando. Então, ela foi uma mulher extraordinária. Para mim, assim, ser filha dela foi um presente, porque ela entregou muita coisa. Esse olhar dela pro yoga, quando visitava a casa dela, achava livros que ela tinha estudado antes mesmo de eu nascer, para entender o respiratório, como se acalmar, essa questão ela gostava muito de estudar filosofia, então esse olhar transcendental para o ser humano já era dela. Nossa. E essas conversas eu tinha muito com ela, assim, ela estimulava muito isso. E eu devo ter sido um desafio de filha, porque eu sempre fui muito mais agitada que ela e muito questionadora. Então, ela para mim foi um modelo incrível, mas as conversas eram de pegar fogo, assim, né? Por isso até que eu gosto tanto de falar sobre relação mãe e filha e de como a gente precisa ter esse olhar de cura e aceitar a nossa mãe, nossas avós, enfim, como as mulheres que elas foram, fazendo o possível na época que elas viviam, com os recursos que elas tinham, sabe? Porque às vezes a gente fica assim, se eu fosse, a minha mãe tinha feito diferente, se eu tivesse na época da minha avó, eu tinha feito diferente. Era muito diferente realmente a realidade delas. Sim. Então o exercício é olhar para a mãe, para a avó e poder realmente sentir, eu aceito a vida que vocês tiveram. Eu aceito as escolhas que vocês fizeram. Porque isso me trouxe até aqui. Isso me faz estar aqui hoje. Então, isso já é um presente. É um grande presente, nossa. E eu tenho certeza que a minha mãe está comigo o tempo inteiro, né? Sim. Então, assim, quando eu falo dela, muitas vezes eu ainda falo no presente. Eu sinto entendo. uma saudade incrível dela. Às vezes Sim. eu tenho vontade de ligar para ela e contar. E aí eu falo em voz alta e tenho certeza que em algum lugar ela está recebendo. Eu te entendo, perdi meu pai ano passado. São relações, claro, diferentes, né? No sentido do materno e do paterno, mas igualmente importantes para nossa construção, né? Ai, que maravilhoso! Todas as mulheres que passam por aqui, sabe, Manuela, falam dos pais. Todas. Todas. Nossa base. Todas. É uma coisa, assim, impressionante, né? E eu gosto muito de trazer, realmente, né? Eu não sou uma pessoa que trabalho na área, como você tem esse trabalho, mas eu gosto muito de instigar esse lado, e é por isso que aparece, porque não tem como a gente contar quem a gente é quando a gente chegou sem olhar e reverenciar essas pessoas, com certeza, que maravilhoso. Você falou muito no sagrado feminino. Para quem não entende o que é, além de uma palavra linda, explica pra gente o que é isso. Tem aquelas fases da mulher que eu acho tão legal se você puder compartilhar com a gente, tá? Claro, pra gente se encontrar, né? Pra Porque mim a gente acha que é só 15 anos, 30 anos, 40 anos, 45 anos, não se encontra, não se encontra, né? Para começar, a mulher é um ser cíclico diário, né? Vamos pensar que, eu gosto até de dar esse exemplo, assim, vamos pensar que a gente entra num mercado hoje. Aí a gente olha, normalmente, o primeiro corredor de um mercado tem ali as questões mais de estética, né? Esmaltes, shampoos. E aí a nossa donzela guerreira aflora. Aí a gente vai cheirar o shampoozinho, vai ver se o sabonete é cheirosinho, vai ver a cor do tubinho de tal coisa. E é uma donzela guerreira pulsante ali pensando, tá, preciso, não preciso, vou levar? Isso aqui é novo, essa escova de cabelo eu não tenho, enfim. Aí a gente lembra que precisa comprar a lista, né, as coisas que estão na lista e aciona, então, a mãe. A figura materna, que mesmo que a mulher seja solteira ou não tenha filhos, é aquela questão da responsabilidade, dizer, não, peraí, tá, eu preciso comprar isso aqui. Aí a gente começa lá a fazer as compras, daqui a pouco vem a lembrança de que pode estar fazendo um jantar para o namorado, ou lembra que o marido gosta do vinho, ou lembra de alguma coisa que o filho gosta. É esse lugar da amante que eu falo, dessa mulher que dá e recebe amor e se preocupa com os outros. Então ela vai... Isso tem uma idade?
Isso tem também na ciclicidade, mas circula na gente o tempo inteiro. Essa parte da amante e mãe, ela vem com mais consistência, com mais presença entre 25 e 45, 50 anos. Né? É a fase assim que a gente ovula, menstrua, tá ativa, tá atenta, tá mais consciente. Então, é uma fase que eu considero de maior espaço para descoberta do feminino. Leve. Por quê? A feiticeira, que é a seguinte, né, que é a próxima fase, o próximo arquétipo, essa fala dos arquétipos, ela é muito da psicologia junguiana, que olha para esse termo arquetípico. É um conceito muito da psicoterapia que talvez valeria um dia um programa, assim, para falar. Acredito. Porque hoje eu vejo, assim, que o marketing usa muito a gente entender, né? Porque se a gente falar de rei, de rainha, de mago, de sábio, automaticamente a gente vai para imagens, que é o que a gente chama de imagens arquetípicas, que trazem esse conceito e ajudam a gente a clarear uma série de coisas. Então, essa fase dos 45 mais, 50 mais para a mulher, a gente chama de feiticeira, porque é uma mulher que já está num processo de autoconhecimento. Eu costumo dizer que nessa fase a mulher erra muito pouco corte de cabelo, ela já sabe qual é o tom de esmalte que ela gosta, ela ou já contratou um personal stylist, ou ela já sabe o estilo de roupa que ela gosta, o que é confortável e o que não é. Então, a feiticeira, se a gente tá no mercado, voltando lá para nosso exercício, ela vai comprar alguma coisa para ela. Ela vai dizer, esse vinho é para mim. Ou essa espumante, meu marido adora vinho, vou levar para o jantarzinho, mas eu vou levar uma espumante para mim, ou vou levar isso aqui para fazer uma caipirinha, ou isso aqui para fazer uma comidinha gostosa para mim. E ela tem essa possibilidade maior do que todas as fases de voltar a se olhar. Essa é a sabedoria, o lado luz da feiticeira. E depois disso, então, vem a sábia anciã, que é 75 mais, que é quando a gente passa assim por aquela área da casa que tem uma mantinha, uma pantufinha quentinha, uma meia térmica, e daí a gente olha e fala assim, tô precisando disso, tá tão quentinho, vem aí o frio do final de semana, eu vou comprar essa mantinha, que é como se fosse uma velhinha que nos habita, e que dentro da ciclicidade feminina, então daí voltando para os ciclos, a gente tem a nossa ciclicidade hormonal, fisiológica, né, tipo pré-ovulatória, ovulatória, pré-menstrual e menstrual, tem a ciclicidade lunar, que é a lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante, e tem as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Então, olha, quanta sabedoria! É muito legal a gente poder ter esse conhecimento e saber explorar que energia está falando comigo agora. Então, quando eu te digo que a mulher vive a ciclicidade diariamente, às vezes, para o masculino, é até difícil de entender, porque ele fala, com que mulher que eu fui dormir ontem, com que mulher que eu tô acordando. Sim, não, o homem hoje ele tá perdido, um pouco assim, né, não tá? Na mulher de hoje, a gente tá falando da mulher moderna, depois eu quero até fazer uma pergunta depois em relação a isso também, mas o homem tá difícil lidar com essa mulher. E aí, quando tu me pergunta do sagrado feminino, por que essa fala, né? Porque essa sabedoria é sagrada. Essa sabedoria, a mulher devia olhar para o corpo dela como um templo sagrado. O que eu faço, como eu cuido, como eu honro essa pele que eu habito. E aí, quando a gente fala do ventre, mais ainda. Porque todos nós viemos do ventre de uma mãe. E aí, honrar esse caminho, entender que é um espaço sagrado de gerar vida. Só por isso, a gente já devia ser grato, sabe? De ter vivido, ter tido a oportunidade de estar aqui nesse mundo, vivendo, experimentando e experienciando tudo isso. Então, aí que eu te falo que, qual é o momento da mudança? Quando tu te dá conta disso e fala, peraí, eu sou o agente da mudança que eu quero ver no mundo, que eu quero ser no relacionamento. E aí, essa força do feminino eu considero muito sagrada. Porque para nós, mulheres, é mais fácil, vem com mais facilidade essa conexão ventre, coração e intuição, né? Eu até costumo dizer que a intuição é esse sentir do coração. O teu coração sentiu primeiro e aquilo vem. É uma fala que sai, alguma coisa que te diz ali que é mais ou menos por esse caminho. Ou essa pessoa sim, ou essa pessoa não. Então, quanto mais a mulher estiver conectada com essas três forças, né? Esses três pontos do corpo,
mais fluidez ela pode ter, e aí isso eu considero muito sagrado. Então, essa fala de sagrado feminino ou sabedoria cíclica é um dos pontos que eu mais gosto de trabalhar em terapia. Nossa, maravilhoso. Com homens ou mulheres. Porque os homens também, quando fala que eles estão perdidos, isso é uma coisa que me preocupa. Eu sou casada, vai fazer 22 anos agora, esse final de semana. Legal, parabéns. Obrigada. E a gente começou a namorar na adolescência, então a gente passou por muitas fases juntos. E o meu marido é de uma família bastante masculina, assim, ele tem irmãos, pai, avô, enfim. E eu pude ver, claro, né, como eu te falei, sempre muito apaixonada por esse olhar do comportamento humano, como funcionava diferente. Eu também tenho um irmão, tinha esse pai muito forte, e aí eu ficava sempre, né, por que pro masculino funciona desse jeito, por que pro feminino funciona desse jeito? Aí eu tive 2 filhos. Então, hoje, eu vejo como é desafiador para eles entender essa linguagem do feminino, até porque a gente também não sabe sinalizar. E eles têm essa intenção de agradar, de se relacionar, de se abrir, porque o homem também tem esses chakras, né? Não é que eles não tenham. Mas a ciclicidade masculina, ela é mais linear, ela é mais reta, né? Eles respondem mais à testosterona, a gente tem o estrogênio, tem a progesterona, tem toda essa questão da ciclicidade. E isso fica difícil para eles, porque às vezes eles estão indo assertivamente por um caminho e a gente vem e oferece uma outra possibilidade. Ou a gente vem e dá um piti, ou a gente vem e chora. Por isso que dizem que a mulher é confusa, que a mulher é cheia de, né? Exatamente. Não somos confusas, somos cíclicas, atenção. É diferente, né? Mas então não tem certo e errado, mulher está mais evoluída, o homem está menos evoluído, porque às vezes eu escuto isso também. A mulher evoluiu, né? O homem não evoluiu. Faz sentido isso? É porque... Porque não pode ser uma guerra, né? Não pode ser. Pode. Muito pelo contrário, é uma complementariedade, né? Exatamente. A gente não está aqui para ficar brigando quem tem mais força. E eu percebo que a mulher está brigando por força, né? Tá. E a força é uma característica masculina. Exato. Se a gente pensar dessa sabedoria do yoga, que eu gosto muito, nós temos as duas polaridades, né? Masculinas e femininas, elas habitam na gente. Sim. Então, assim, quando às vezes a gente olha para uma mulher e vê que ela tem uma postura mais rígida, mais firme, mais assertiva, ela tá funcionando na polaridade masculina. Assim como o homem, quando ele vai para uma área mais artística, de mais suavidade, às vezes é arte, às vezes é música, às vezes é gastronomia, ele tá funcionando na polaridade mais feminina. E isso é ótimo, encontrar esse equilíbrio. Quando o homem busca se relacionar com uma mulher de coração, a partir dessa bondade, dessa abertura, ele também está aberto para entender essa ciclicidade feminina. Sim. Então, o que a gente precisa é equilíbrio. E não polarizar mais ainda, sabe? Entrar nesse embate do qual que é mais certo, qual que é melhor, qual que é mais forte. Eu acho que a gente está num momento muito propício para encontrar esse equilíbrio com sabedoria, com consciência, de várias formas, no trabalho, no autoconhecimento, nos relacionamentos, dentro da família, na própria espiritualidade, né? Tá um momento muito bom para poder olhar e compreender esses conceitos. Um bom, favorável, no sentido de a gente ter abertura para essas conversas. Isso, acessível, exatamente. Isso. Se fala, tá democrático, um assunto que está aí, né? Muito bom, muito bom. Então não podemos ter guerras. Guerras dos sexos aqui não existe, hein, Tyson? Não existe isso. A gente falou tantas coisas maravilhosas. A gente falou também uma coisa bem legal que a gente conversou no bastidor por WhatsApp, que são as mulheres cansadas, né? Sim. Eu te perguntei assim, quem é a mulher de hoje, né? E você que atende tantas mulheres, como está essa mulher hoje? Quais são as principais queixas? O que ela vem dizendo? Porque de repente a gente se identifica, se tu quiser dizer uma palavra amiga para nós, né? Como é que está essa mulher? Em ebulição. Né? A mulher, ela tá fervendo, e não é só de agora. Eu acho que nós somos o reflexo de movimentos que já vinham acontecendo com as nossas mães, com as nossas avós, e agora a gente está muito cansada. A principal queixa que eu recebo no consultório é: Manu, tô esgotada, tô cansada de me posicionar, tô cansada de bater na mesma tecla, e vem com sintomas, né? Normalmente a mulher faz sintomas autoimunes, doenças autoimunes, e isso já é um sinal de esgotamento, já tá no sintoma. Não prestou atenção no sinal. Burnout. Burnout nunca foi tão comum. Quando o corpo começa a parar, já é sinal de que tu
passou da linha do limite, né? Já tá, por isso que eu falo de ebulição, já tá transbordando, já tá aquele vulcão em erupção. Então é aí que a gente depois ainda se cobra, porque gritou, porque perdeu a cabeça, porque perdeu a linha, perdeu a medida, e precisa dar um passinho para trás e voltar e entender a própria história, entender as próprias escolhas e ver de que maneira eu posso chegar a um equilíbrio, entendendo que a vida é muito ampla e muito dinâmica, né? É aquele equilíbrio dinâmico. A gente não pode imaginar, idealizar que vai estar ali, assim, surfando uma onda num equilíbrio pleno, tranquilíssima, né? Não é assim que funciona. Então, eu até brincava muito nas aulas de yoga que eu costumava dar, que o desafio é sair do tapetinho de yoga. Fazer aula de yoga, as posturas, é lidar ali com o desconforto, né? Buscar o conforto no desconforto. Isso é uma sabedoria da prática, do olhar para o corpo dentro do yoga. Agora, quando eu saio do tapetinho, quando eu saio da aula da prática, eu preciso levar isso para o meu dia a dia. E é aí que eu vejo que as mulheres estão muito em função da casa, dos filhos, do casamento, do trabalho. Então, isso já vem em temas muito antigos, né? Se a gente for falar com as mulheres dessa faixa etária, assim, das nossas mães, isso já estava ali, essa vontade de trabalhar, mas de repente estavam lidando com as coisas da casa. Ou já estavam trabalhando e tendo que se dividir nessa dupla jornada, porque para o masculino tem essa questão de que historicamente é mais fácil, até então, porque eles tinham esse papel de ser provedor. Eu não estou dizendo que é fácil ser provedor, porque isso também é uma queixa do masculino, uma sobrecarga. Uma pressão muito grande. Só que isso era o comum deles. Agora que os homens estão voltando, então essa correção que às vezes a gente faz, né? O meu marido me ajuda em casa. Não, ele não é que me ajuda, ele faz a parte dele, né? São dois adultos se relacionando. Então, a partir da escolha da relação, eu preciso ter um diálogo com o meu parceiro que esteja disposto a construir comigo o que é a rotina de uma casa. Porque senão realmente fica só a sobrecarga da mulher. Porque a mulher sabe fazer mercado, porque a mulher sabe cuidar de filho, porque se tem algum problema na escola com a criança, ligam para quem? Para a mãe. E isso precisa mudar. E nesse sentido, eu acho que os homens precisam se tornar mais maduros e mais responsáveis, entendendo também que da ciclicidade deles tem pontos importantes onde eles precisam assumir certas posturas que facilitam na relação. Eles também têm uma ciclicidade, então... Tem, mais linear, né? A gente costuma dizer, até assim, falando também dos arquétipos, que é o guerreiro, que é muita força de ação. Isso já vem com o homem, quando ele começa a se diferenciar já como criança, 7, 8 anos, na alfabetização. O foco, a força física, a rapidez, o tamanho, todo o crescimento. Isso já mostra uma outra energia. E esse guerreiro acompanha ele muito tempo, até que ele entra numa fase de mago alquimista, que é a partir dos 30. Então, o homem, diferente da mulher, ele tem mais tempo da força do guerreiro. Então, 30, 35, quando ele já está se sentindo confortável na profissão, quando ele está se sentindo próspero, quando ele está se sentindo seguro para casar, ou para sair da casa dos pais, ou terminou tudo que ele tinha ali como foco de formação, pós-graduação e tal, ele começa a ter prazer no suor. Então, a gente diz que o guerreiro, né, tem o suor do trabalho, das conquistas, e o mago alquimista transforma esse suor em prazeres. Então, ele começa a poder viajar, comprar a própria casa, comprar um carro, fazer um investimento, e isso para o homem é muito bom. Então, a visão dele é sempre uma visão diferente do feminino, mas é complementar. Complementar, então, não vai ser sempre igual os dois. Entender. Exatamente. E depois dos 30, dos 40 e... 30 a 35, ele fica muito tempo nisso, e isso é muito bom, porque torna, se o homem tem essa consciência, ele se torna muito próspero, muito consistente, tanto na sua força de trabalho, quanto na escolha dos relacionamentos. Depois vem a fase do sábio conselheiro, que aí já tá o homem, assim, nos 50 a mais. Ele já passou por várias experiências, e é onde as pessoas mesmo, isso ele pode perceber nos círculos de amizade, nos ciclos que ele tem de vida com outros homens, que é a fase onde vem buscar um conselho. Né? Pode ser pai, pode ser tio, pode ser padrinho, pode ser alguém da empresa. Então, como é que era na tua época? O que tu fez para chegar aqui? Essas perguntas fazem o homem se dar conta de que ele está, então, nessa fase do sábio, que também é uma fase muito boa, porque ele tende a não errar mais tanto. Né? E nessa fase, que é onde o sábio encontra a feiticeira,
é muito próspero, é muito rico em termos de relacionamento, porque daí também já tem uma maturidade, né? Já se sabe o que se quer, os ajustes, já tem mais coerência, já tem mais liberdade, já tem mais respeito pelo outro. É uma fase que eu considero muito boa, então quando a gente fala também de etarismo, as pessoas têm essa ideia, assim, de que, a juventude eterna, eu acho que não. Eu sou uma pessoa, assim, muito defensora do ter consciência da maturidade do envelhecimento. Eu acho isso um processo lindo, né? Viver é uma dádiva, a gente poder envelhecer, então, é um privilégio. E aí, quanto mais consciência de cada fase, melhor você vai envelhecer. E depois o homem se torna rei, que é quando a mulher tá ali na sábia anciã. O rei, ele governa. O rei, ele já sabe o lugar que ele ocupa, então é aquele lugar de avô, também é 75 mais, 80, que é muito legal quando as empresas fazem homenagens, né, ao fundador, ou aquela pessoa que foi tão importante. Então, a ciclicidade masculina, ela passa mais por essa questão da idade, da força física, e nós... Lua, ciclicidade interna, estações do ano. Os homens também respondem à estação do ano, né? Essa questão de se sentir mais forte, gostar mais do quente, do frio, do interno, do externo. Tudo isso vão dando dicas de quem a gente é. Então, verdade. É bem interessante. Que legal. Você falou em envelhecimento, né? E... Você chegou a algum momento que tu decidiu assumir os teus brancos, porque você tem um cabelo belíssimo, chama a tua atenção. Inclusive, eu queria que tu falasse sobre modelar, temos tempo ainda, sobre modelar na tua vida, porque é a Manu que que já tinha aquela intuição, todo esse olhar, essa certa clareza, mesmo que inconsciente, do que queria, que sai para estudar, que volta, que forma família, que constrói uma trajetória profissional, que deve ter muito orgulho, com muito aprendizado, imagino, com muita sabedoria, muito gosto pelo que faz. Eu percebo isso no teu conteúdo, assim, um gosto... É gostoso de ver, né? É gostoso de ver o teu espaço, enfim. E aí tu vai assumindo esses arquétipos que vão vindo, né? Arquétipos que representam as tuas fases nesse sentido. E os teus brancos vão vindo e tu vai assumindo. E ainda tu continua modelando. Me conta sobre essa questão do envelhecer e como também o modelar entrou na tua vida. Se veio juntos ou foram coisas diferentes. Não, eu vou te contar. Então, hoje vai ter que voltar um pouquinho antes dos 15 anos. Porque assim, essa questão que eu te falei, né? Que eu sempre fui muito ativa, muito inquieta. E essa percepção dos meus pais, eles sempre foram pais muito atentos. Quando eu estava ali com os meus 10, 11 anos, eu acho que foi, inclusive, depois que eu menstruei, o meu pai começou a sentir que eu estava... isso é outra coisa interessante para se refletir, porque a entrada do sagrado feminino vem com a menstruação, como eu te falei, e levem esse questionamento, que é um autoconhecimento para quem está aqui assistindo o programa, para vocês, como é que eu lidei com a minha primeira menstruação, como foi pra mim. Porque para muitas mulheres é um susto, tem muitas meninas que esperam, porque já tinha a irmã, a prima, né? Tem muitas mulheres que são preparadas pelas mães e cada história traz um detalhe da nossa personalidade, do quanto a gente vai lidar bem ou não com aquilo. O meu pai ficou muito feliz quando eu menstruei e eu fiquei com muita vergonha. Então, ele era aquele pai, assim, que trouxe flores, queria sair pra jantar, e tudo que eu queria era ficar embaixo da coberta, dizendo, pelo amor de Deus, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Porque eu era um moleque, assim, eu era inquieta e gostava de subir em árvore e tal. E quando meu pai viu que eu vou contar uma história bem engraçadinha. Pode. Ele me deu um sutiã de presente, quando ele viu que meu corpo tava mudando, e no dia que ele foi me buscar na escola, a professora pediu pra ele entrar, né? Ele falou, vem aqui que eu preciso conversar com o senhor. Sua filha tá usando o sutiã de estilingue. Então, meu Deus, nesse nível. Porque os meninos viram que eu tava usando sutiã, começaram a puxar, brincadeira de menina e menino, aí que eu falo, né? Tu tinha quantos anos? Eu tinha 11. 11. E aí, o que eu fiz? Tirei o sutiã e comecei a usar como estilingue. Aí o meu pai falou, Manuela, isso não pode, né? E ficou sem e foi brincar. Fui brincar. Ali, o meu pai procurou, aqui em Blumenau, pessoas que davam curso e aulas de... Como é que chamava isso, meu Deus? Boas maneiras? E aí ele foi chegando numa rede de pessoas que indicaram uma agência de modelos que tinham todos esses cursos de arte, de entendimento de moda, de postura. Olha só. Bem legal. Aí o cara me olhou e falou, não, essa menina tem tamanho, tem postura, eu já coloco ela para trabalhar hoje. A gente tinha muito polo têxtil, assim, né? Aqui na região sempre foi. Então, Hering, na época tinha Maju, Dudalina, todas essas empresas aqui da região
eu fazia o trabalho de modelo teen. E fui aprendendo muito nessa postura de corpo, de posicionamento, do que ficava bom, de como eu gostava do meu cabelo, como cuidava disso, daquilo. E foi um universo interessante. Até os meus 15 anos, quando eu vi que aquilo estava me distraindo demais. Ficava horas comprando capricho, sabe? Essas coisas, sim. Nossa, que viajar. É muito dessa época. E começaram a surgir convites de trabalhar em São Paulo, de fazer desfiles em outras cidades. E ali eu tive uma maturidade, que foi quando eu coloco que o yoga foi muito importante, de eu falei, ou isso ou aquilo, porque as duas coisas, a minha mente criativa não vai dar conta. Sim. E como estudar e poder sair, ter a oportunidade de estudar fora de Blumenau, era um sonho pra mim, eu deixei o modelo na gaveta. Quando agora eu assumi os cabelos brancos, que foi com 40 anos, eu já tava cansada, eu tive o cabelo branco muito cedo, né? Os meus cabelos brancos começaram a surgir ali por volta dos 25, 30 anos, assim. Depois que eu tive os meus filhos, então, mais ainda. E aí, como eu tinha essa preocupação em não ficar passando muita química, eu fui me preparando pra assumir. E aos 40, eu falei, quer saber? Chega. Olha só. Só que isso faz 6 anos, né? Eu recebi muitas críticas, né? Porque as minhas amigas olhavam, Manu, tá tão nova, né? Tão bonita, vai ficar aí, parece desleixo, que coisa, tal. Não tinha esse boom que tá acontecendo agora das mulheres grisalhas, de assumir o cabelo branco mesmo. E tem outra coisa que eu acho importante aí também, que assim, é um assumir, mas não quer dizer que eu nunca mais vá pintar, ou que a mulher que assumiu não pode não se gostar daquele jeito e não querer pintar de novo. Sim, né? não é permanente, é uma decisão pra vida. Isso, quer dizer... é mais uma escolha, né? Sim. Só que quando eu fiz essa escolha, como naquela época de adolescente eu conheci muitas pessoas e tive muitas amigas, uma amiga minha que hoje mora em Barcelona falou, Manu, peraí, eu tô precisando de modelo grisalha, de modelo mãe, de modelo que é o teu perfil. O que tu acha? Topa? E ela tava de olho no meu filho também, no meu filho mais velho, que queria que ele modelasse, e ele também tava com foco pra estudar. Aí eu falei, topo, vamos lá. E eu fiz a primeira campanha pra uma rede de shoppings no Dia das Mães. Então foi muito legal. E ela fotografou aqui mesmo? Foi... Pra lá? Foi... Não, ela tá morando em Barcelona agora, mas eu fotografei pro shopping aqui. Ah, tá. E o trabalho foi ali, Balneário, Floripa. Ah, entendi. Não foi um trabalho pra Barcelona. Região. Não, ah, tá, entendi. Ainda não. Quem dera. Quem dera, internacional, próxima. Modelo internacional. E aí, uma coisa começa a puxar outra, né? Porque, de novo, então, voltou todo esse polo têxtil, muitas malharias, muita moda comfort, que é muito meu estilo. Sim. E aí, essa questão da beleza na maturidade. Porque o que eu tava... É uma grande causa também, inclusive. E eu gosto dessa questão de assumir as próprias características, sabe? Perceber esse envelhecimento chegando como uma expressão, como uma marca de expressão. E aí poder trabalhar a beleza que já existe. Então, esse olhar do autoconhecimento passa por esse reconhecimento da beleza e dizer, tá bom assim pra mim, né? Eu sou uma pessoa que não gosto de ficar 20 minutos com tinta no cabelo, ou 2 horas num salão. Pra mim, não cabe. Tem mulheres que adoram. Então, também tá tudo bem. Mas aí, esse olhar que eu achei muito interessante pós-pandemia, que fez com que as mulheres ficassem em casa, não podia mais ir em salão, o atendimento próximo não podia acontecer, fez com que muitas mulheres olhassem para os fios brancos como uma bênção, né? Como um olhar para, opa, peraí, tem um outro arquétipo surgindo. E aí foram se descobrindo, então, grisalhas. E pra ti, é como se ele te diferenciasse, inclusive. Ele é um diferencial. Ele também é um diferencial super positivo, não só para modelar, como também como mulher, como profissional, enfim. Ela faz parte de toda uma imagem, uma construção de imagem, né? Ela faz parte. É verdade. Uma construção ou uma desconstrução, talvez, né? Pra analisar. Tem isso. Tem isso, né? Mas que legal a tua história de modelar. Sempre tem conexão com lá atrás, com o passado, né? Sempre As coisas todas, né? Sempre a gente parar pra pensar. E eu acho as escolhas, isso... a personalidade. Quando eu te falei, né, que eu gosto de me colocar, assim, em contribuição com o que eu tô fazendo. Seja como modelo, seja como psicóloga, seja como consteladora.
Então, eu gosto de analisar os trabalhos, até os pacientes que chegam, eu fico pensando quanto eu posso contribuir aqui. Sim. É íntegro, eu usaria isso, faz parte de mim, sou eu inteira. E graças a Deus, assim, acho que todas as oportunidades que chegam muito alinhadas com esse meu propósito. E até quando tu perguntasse, né, fiquei pensando nisso, a visão de mundo, missão de vida, propósito, isso para mim sempre teve muito alinhado. Sempre, dá para ver, está muito alinhado. Isso realmente é plenitude, né? A gente ter uma vida que vale a pena, enfim, acho que todas valem, mas quando a gente tem uma consciência diferente, a gente já deixa um legado diferente, né? É como você falou que as mães tiveram que romper algumas coisas, nós tivemos que romper outras e ainda vamos romper. Os nossos filhos, nossas filhas vão romper outros, né? Se tiverem coragem para isso e consciência, então cabe a nós realmente deixar essa marquinha. Isso mesmo. Né? Nós precisamos deixar. E aí eu vou deixar aqui, né, para quem está assistindo, para vocês, essa tua fala me trouxe essa reflexão que eu gosto de usar muito, porque o autoconhecimento, ele passa por essa percepção de, quando tu falou plenitude, né? É um estado que todos nós podemos atingir em algum momento do dia. A prática meditativa me ensinou muito isso. Às vezes eu não consigo sentar para meditar o tempo que eu gostaria, mas eu posso olhar para uma árvore, eu posso olhar para o céu, eu posso contemplar algo maior que eu. Pode ser uma foto da pessoas que eu amo, da minha família, enfim, ou um lugar bonito. E a partir desse momento, como é que eu tô agora, né? Aí traz para essa coerência entre intuição, coração, corpo. E isso que eu tô fazendo da minha vida. Porque, claro, que a gente também sabe que muitas pessoas estão aí, como a gente conversou, na correria, nesse processo de ebulição, transbordando o próprio copinho. Mas saber que, naquele momento, eu posso avaliar as minhas escolhas. Talvez eu não possa mudar num primeiro momento, né? Tem um livro que eu li há muito tempo atrás, falava O Poder da Autoconsciência, alguma coisa assim, que eram 3 critérios: aceitação, prazer e entusiasmo, que a gente tem que ter na vida sempre. Então, às vezes, cabe aceitar que aquele não é o melhor momento da mudança. Mas a pergunta é, o que eu estou fazendo hoje me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser, do que eu quero realizar, né? De quem eu tenho orgulho, de uma pessoa que eu admiro, né? Que eu inspiro. Então, que me inspira. E aí eu posso ser essa pessoa que inspira outras pessoas, porque eu vou tomando algumas atitudes que vão me aproximando dessa mudança que eu desejo. Então, sempre é possível. Sempre é possível, né? Realmente é o hoje, é o agora, né? É isso aí. É a conexão com o hoje e com o agora. E a gente está muito conectado com o amanhã, né? Quando não está com ontem, né? Isso. Que maravilhoso, Manu! Que presente. Meu Deus, olha só! Muito bom estar aqui. Calma, Thaís, vai dar tudo certo. A gente sempre rende. E assim, a gente sempre fica com aquele gostinho de quero mais. Porque é muito maravilhoso. As mulheres todas que passam por aqui, todas têm algo a ensinar. E o meu papel aqui é dar esse espaço, dar voz. E eu aprender demais. Porque se eu posso aprender, nossa, é o grande... É a minha realização, mesmo todos os dias, de poder aprender e deixar que outras mulheres possam ensinar também outras coisas, né? Eu recebo muitos feedbacks. Essa questão da plenitude, como você falou agora, no olhar para o momento presente, né? A gente precisa refletir, né? Do momento, seja na nossa fase, arquetipicamente falando, ou não, a gente tendo essa consciência ou não, a gente realmente, para ter uma vida plena lá na frente, que a gente toma essa consciência, a gente precisa olhar para agora, porque agora é a escolha, né? Esse é o momento. Nossa, que maravilhoso, Manu! A gente vai ter que fazer, a gente vai ter que falar mais vezes, porque tem várias coisas que a gente né, se propõe a falar, se propõe a perguntar. E isso é legal, né? Essas pessoas podem interagir, também mandar alguns questionamentos. Eu recebo bastante feedback. Pautas, é muito sensacional. Isso que eu queria te dizer, assim, ó, que esse poder do feminino, que é criativo, que é criador, esse trabalho que tu fazes é o próprio sagrado feminino em ação. Porque as mulheres, elas foram feitas para círculos, sabe? Para grupos, para tendas, para rodas. Então, quando a gente cria essa teia, essa rede de conhecimento, assim, o teu trabalho é muito sagrado. Eu me sinto assim, amém, amém, que lindo, maravilhoso. Eu preciso, antes de fechar, fazer uma última pergunta rápida, antes que feche, porque eu faço essa pergunta todas as vezes para todas as minhas convidadas. Ai, meu Deus. Eu gostaria muito que você dissesse uma mulher que te marcou, que te marca, uma mulher que você está lembrando agora nesse momento, que você gostaria de reverenciar ou homenagear, enfim. Todas elas trazem uma, mas se você puder agora também fazer a lembrança dessa mulher, quem seria? A primeira pessoa que me vem é minha mãe, né?
E a minha mãe que me ensinou a honrar a espiritualidade através desse olhar para Maria. Então fica aqui essa ligação contigo também, que eu acho que não é à toa. Uau! Muito maravilhoso. Nossa, muito, tô arrepiada. Me arrepia também. Que maravilhoso. Então Obrigada. Eu vou chorar também. Não dá, assim não dá. Que maravilhoso. Obrigada pelos ensinamentos compartilhados, tá? Eu espero que a gente mantenha contato e que a gente faça mais discussões, mais trocas, assim. Tenho certeza que vai dar certo, tá? Sim, muito obrigada. Tu queres deixar algum contato teu? Se o pessoal quer te seguir, onde é que te encontra? Claro, não. Então eu já vou Se tu quiser falar para essa câmera aqui, ó. Tá bom, já vou deixar até o convite para ti, querida. Dia 19, a gente vai ter a sincronização da Bênção Mundial do Útero, que é um trabalho assim que eu tenho muito orgulho e faço com muito respeito dentro desse olhar do sagrado feminino. Meu Instagram, manuelafischer.psico, e é isso, assim, é só... 19 de agosto agora, né? 19 de agosto, próxima segunda-feira, provavelmente no horário da tarde e da noite, porque é uma sincronização mundial. Mulheres do mundo inteiro meditam na mesma hora. Gente, isso é muito fantástico. Então, se sentirem aí de saber mais, vai lá no meu Instagram, me chama, que eu vou ter o maior prazer de responder. Então, é o @ManuFischer. Não, @ManuelaFischer. Psico. Isso. Psico. É isso aí. Que legal. Obrigada, tá, Manu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou fechando mais esse episódio maravilhoso, maravilhoso, gente. Que presente que eu ganhei hoje. Que presente que eu ganhei hoje. E eu convido você a continuar prestigiando aqui o nosso podcast Mulheres na PAN. Se você tiver sugestões, se você tiver comentários, por favor, coloque aqui no chat, aqui embaixo. Entre em contato conosco, que será muito bem-vindo. E até uma próxima.